Bolsas de valores caem no mundo inteiro depois do Reino Unido decidir sair da União Europeia. Líderes europeus lamentam o resultado do plebiscito. É uma decisão de consequências tão drásticas que o primeiro-ministro do país, David Cameron, anunciou a sua renúncia ao cargo. A adolescente comandava a quadrilha que desviou 10 milhões de reais de contas bancárias pela internet. Polícia acha esconderijo de traficante resgatado em hospital, mas bandido escapa novamente. Laboratório que faria exame antidoping nos Jogos Olímpicos é descredenciado depois de uma reforma de 220 bilhões de reais. Ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, deixa a prisão em Curitiba para cumprir pena em casa, na região serrana do Rio. A doce vida dos delatores da Operação Lava Jato. Fernando Baiano, por exemplo, cumpre prisão domiciliar no apartamento dele, avaliado em 12 milhões de reais. Um ano de saudade. Fãs homenageiam o cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto no ano passado em acidente de carro. As lembranças só me distanciam do fim da batalha. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A saída do Reino Unido da União Europeia deixou um cenário de incertezas no mundo com as consequências políticas, econômicas e sociais. O primeiro-ministro David Cameron anunciou a renúncia diante da derrota no referendo histórico. Com a decisão de 52% dos eleitores, uma diferença de mais de 1.200.000 votos, os britânicos acabaram com um casamento que durou 43 anos. Sérgio Ucci. Pois é. Vamos então agora falar ao vivo em Londres com o correspondente Sérgio Ucci. Sérgio, boa noite. Apesar da disputa acirrada nas últimas pesquisas, o resultado foi recebido com muita surpresa, no mundo. Então, Sérgio Ucci, como reagiram os próprios britânicos, que estavam, claro, confiantes na permanência da União no bloco? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. Obrigado, Sérgio. Apenas 42 dias dos Jogos Olímpicos, a Agência Mundial Antidoping descredenciou o único laboratório brasileiro que faria exames de sangue e de urina nos atletas. Uma falha nos freios e a alta velocidade causaram um acidente com o ônibus de estudantes no dia 8 de junho, na rodovia Mogi-Bertioga, em São Paulo. 18 pessoas morreram. A polícia desarticulou uma quadrilha que invadia contas bancárias pela internet. De acordo com as investigações, os hackers movimentaram 10 milhões de reais somente este ano. No quinto dia seguido de caça ao traficante Fat Family, a polícia do Rio de Janeiro encontrou o esconderijo do criminoso, mas ele conseguiu fugir antes da chegada dos PMs. Veja agora outras notícias pelo Brasil. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, chegou hoje à região serrana do Rio de Janeiro, onde vai cumprir prisão domiciliar. Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, Cerveró teve direito ao benefício depois de fechar acordo de delação premiada. A USP, única universidade da América Latina que está entre as 100 melhores do mundo, vive uma das piores situações da história. O repasse de dinheiro do governo de São Paulo é menor desde o ano de 2009. Sucateamento de prédios e laboratórios, superlotação no hospital universitário e uma greve que está longe do fim. Simone Queiroz. O governo do estado de São Paulo reiterou que cumpre rigorosamente a lei que determina o repasse de 9,57% da arrecadação do ICMS às universidades públicas estaduais. Você vai ver em instantes. Tênis comprados por Prefeitura de Cidade da Baixada Fluminense são vendidos em loja de Salvador. Um ano da morte de Cristiano Araújo. As homenagens dos fãs e depoimentos da família e de amigos do cantor sertanejo. A gente volta já já. O ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, apresentou-se hoje à Justiça. Ele teve a prisão decretada em um desdobramento da Operação Lava Jato. Os advogados do ex-ministro Paulo Bernardo, preso ontem, afirmam que já comprovaram que não existe vinculação dele com o esquema investigado
e que aguardam a Justiça Federal ouvir o depoimento de Guilherme Gonçalves na segunda-feira, o que pode definir a revogação ou não da prisão preventiva do ex-ministro. E agora o futebol. Depois de quase 7 anos, o Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro, graças a um tropeço do Internacional. Veja a seguir as homenagens a Cristiano Araújo. Fãs e amigos se emocionam ao lembrar do cantor morto há 1 ano em acidente de carro. Tênis comprados para estudantes da Baixada Fluminense vão parar em loja de Salvador. No dia de São João, o maior arraial do mundo em Campina Grande. Não perca, é já já. A Procuradoria-Geral de Magé, na Baixada Fluminense, investiga a compra de 27 mil pares de tênis para alunos da rede pública. A prefeitura comprou calçados com numeração de adulto para crianças do ensino fundamental. A Prefeitura de Carapicuíba afirmou que não tem conhecimento dos tênis encontrados em Magé e informou que todos os calçados comprados foram entregues aos alunos. O ex-prefeito de Magé não respondeu às nossas ligações. A polícia do Rio investiga como os tênis foram parar na Bahia. Já a loja, em Salvador, disse que apenas que eram peças com defeitos, mas não informou quem era o fornecedor. Bom, e voltamos a falar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. O embaixador do Reino Unido no Brasil disse hoje que os brasileiros sempre serão bem-vindos. Já o Itamaraty espera que essa mudança aproxime as relações entre os países. O Banco Central informou que acompanha os reflexos da saída do Reino Unido da União Europeia e que adotará medidas para manter o funcionamento do mercado financeiro e também do câmbio. Hoje, a Bovespa terminou o dia em queda de 2,82%, influenciada por esta situação. No discurso oficial, o governo Temer diz respeitar o direito do Reino Unido de se separar da União Europeia. Mas quais são as reais preocupações em Kennedy Alencar? Obrigado e boa noite, Kennedy. Há 1 ano, fãs e parentes recebiam a notícia da morte de um dos cantores mais promissores da música sertaneja. Cristiano Araújo voltava para Goiânia depois de um show, quando um acidente tirou a vida dele e da namorada. Hoje foi um dia de muitas homenagens. E hoje é dia de São João e lá em Campina Grande, na Paraíba, vale tudo para comemorar. Fazer fogueira, andar de jumento e até tocar forró na Missa Nascimento. Pois é, e sem falar nos quitutes, né, Raquel? Todas essas tradições nordestinas fazem da festa o maior São João do mundo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.